Depressão à luz da Bíblia. Vamos falar sobre isso nesta semana. Bom dia, graça e paz. Gente, eu não tenho depressão. Depressão é tristeza. Eu sei que vocês me acompanham aqui há mais tempo, então provavelmente algumas coisas vocês já ouviram, me ouviram falando. Mas aqui nessa semana eu fiz algo assim um pouquinho mais sistematizado. E, ora, todo mundo tem que lidar com a tristeza. A tristeza, a depressão é só um nome para a tristeza profunda. O que a Bíblia trata, que eu vou mostrar para vocês aqui, o Salmo 31 trata. E todos vão passar por isso. Tristeza profunda? Todo mundo. Então é um assunto para todos. Para o seu filho, para você ensinar ao seu filho como lidar com o sofrimento. Porque meninos, crianças e jovens sofrem também, e de dor aguda também. E eles precisam ter uma perspectiva cristã para como enfrentar isso, para serem fortes diante disso. Bom dia, graça e paz. Falei bastante aqui. Bom dia, gente! Segunda-feira, que bênção! Mais um dia que o Senhor fez para nós, para nós glorificarmos o nome dele. E vamos lá então. E lembrando, gente, meu curso Mente Cristã tem vaga ainda, adquira, o link está aqui na descrição. Então envia uma mensagem para a minha equipe aí. Vamos lá, Davi. Salmo 31, verso 9. Ó Senhor, tem compaixão de mim porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza. Pois minha vida é consumida pela angústia e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Ele está há anos com tristeza, ele perdeu o ânimo e está até enfermo. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala, meus ossos se consomem, é uma linguagem figurada para falar que ele está doente. Não seriam os sintomas aí que muitas pessoas classificam como depressão? Mas e como que ele lidou com isso? Então, é isso. Vamos. E, gente, falar sobre isso, falar sobre depressão e como nós lidamos com isso, não é só falar sobre depressão. É falar sobre a Bíblia, de modo geral. A primeira coisa é dizer que depressão não é doença. E hoje eu só quero falar assim, ó. Por que isso é tão importante? Porque a resposta que você dá a isso vai definir se você conduz a pessoa para Cristo ou para um doutor. É importante ou não definir as coisas? Olha como que é importante o uso das palavras. As palavras, elas existem para retratar a realidade. Mas elas podem ser usadas para alterar a realidade. Que foi o caso, por exemplo, da ideologia de gênero. Só existe uma coisa, sexo. O seu sexo é quem você é. Se você nasceu biologicamente homem, você é um homem. Não existem duas coisas, o seu sexo e o seu gênero. A palavra gênero, vocês sabem, era usada para maçãs. Para palavras. Qual o gênero da palavra maçã? E a palavra sexo para pessoas. Quando nascia uma criança, qual o sexo do bebê? Homem, menina. Qual o gênero da palavra maçã? São coisas distintas, de mundos distintos. Mas aí eles pegaram a palavra gênero desse outro mundo aqui e trouxeram para cá. Para quê? Porque na ideologia de gênero, que é mentira, existem duas coisas, o seu sexo biológico e o seu gênero. O seu sexo é uma coisa, homem, e o seu eu interior seria o seu gênero. O seu eu é uma mulher. Isso não existe. Mas olha como eles pegaram o uso da palavra e por meio da palavra, eles criaram uma realidade que não existe. O mesmo se dá com doença. No instante em que você chama uma coisa de doença que não é, você começa a lidar com essa coisa como se fosse doença, aí tudo atrapalha. Como assim? Se eu estou aqui na minha cama e eu não consigo levantar porque eu estou doente, a culpa não é minha. Não tem muita coisa que eu possa fazer. Mas se eu estou aqui, e isso é tristeza, isso é uma tristeza profunda, mas não é doença, então eu preciso reunir força para levantar daqui. Tudo muda. Olha como as palavras importam. Fizeram uma pesquisa sobre suicídio assistido. O que é suicídio? A eutanásia. Eutanásia é suicídio assistido, quando você quer se matar com a ajuda do governo. Você pede ao governo para que o governo te ajude a se matar. Aí o governo lhe dá uma injeção letal. E aí, fizeram uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas concordavam com isso. Com eutanásia, com suicídio. A primeira pergunta foi assim, ó. Você concorda que um médico termine com a vida do paciente de modo indolor? 70% das pessoas concordaram. Agora, falando da mesma coisa, suicídio, só que com as palavras corretas. Você concorda que o médico ajude o paciente a cometer suicídio? Aí de 70% caiu para 50%. Pessoas concordando. Mudou completamente. Por quê? O uso das palavras importa. Então, como a gente responde essa questão sobre depressão e as doenças mentais,
determina o que a Bíblia é para você. Se a Bíblia é a fonte última de autoridade ou não. O que acontece hoje? O que acontece é que os pastores e os cristãos, eles estão usando a ciência para interpretar a Bíblia. A ciência que é feita por homens falhos, ilimitados e até corruptos, eles estão usando ela como fonte última de autoridade e fazendo com que a Bíblia, que é a palavra de Deus perfeita, seja submetida a homens. Porque é isso que é ciência. A ciência é homens, são homens. A ciência... As pessoas falam da ciência como se ela fosse infalível. Olha, não existe a ciência. O que existe são pessoas fazendo ciência. Não existe essa deusa chamada ciência. Homens fazem ciência. Então, eles têm a ciência como fonte última de autoridade, como verdade absoluta, e leem a Bíblia a partir da ciência. Por que isso é tão sério? Por que isso é tão sério? Porque os liberais tinham a ciência como fonte última de autoridade. O que é o liberalismo teológico? É a crença de que a Bíblia tem erros. E qual é o pano de fundo para pastores chegar a essa conclusão de que a Bíblia tem erros? Tudo a ver com a ciência como fonte última de autoridade. A partir do iluminismo vai se desenvolvendo no Ocidente o ateísmo como nunca. E uma perspectiva materialista da existência. Como assim? A única coisa que existe é a matéria. Logo, Deus, Espírito, não existe. O universo é fixo e estabelecido por meio de leis fixas e imutáveis. Ele é um relógio que criou a si mesmo e suas leis são inflexíveis. São as chamadas leis da natureza. Elas não podem ser alteradas. Não existe a ideia de um relojoeiro que criou o relógio. Com base nisso, nessas leis fixas da natureza, quer ver, ó, se Deus criou o relógio, ele criou as leis desse relógio. E se ele quiser, ele pode fazer o relógio girar no sentido anti-horário. Por quê? Porque ele é Deus, ele manipula tudo. Ele é soberano sobre a criação. Mas sem Deus, esse relógio, que é a criação, que é a natureza, ela está presa a leis fixas e inalteráveis. Desse modo, não existe possibilidade para milagre. Essa era a crença da ciência. Ainda é, né? Para falar a verdade, da ciência moderna, né? Não assim, a ciência verdadeira foi feita por cristãos. Mas enfim, a partir dessa perspectiva, eles iam ler a Bíblia e está cheio de milagre. E aí o que eles fizeram? Primeiro eles tentaram conciliar. Não, esse milagre aqui não era milagre, isso aqui tem uma explicação científica para isso. Mas com o tempo eles viam que não batia. Não batia. E aí começaram a dizer então que a Bíblia tinha erro. Tá vendo? Isso são pastores. Porque pastores começaram a ouvir a ciência e usar a ciência para... A ciência é falsa, né? Porque essa ciência moderna é falsa. E aí começaram a interpretar a Bíblia a partir disso. Resultado, no final, eles estavam negando a Bíblia. Então, quando um pastor, hoje, ele aceita as ideias da psicologia, que nem ciência é uma religião que finge ser uma ciência, eles estão fazendo algo parecido com o que os liberais fizeram. Estão usando a ciência como fonte última de autoridade para interpretar a Bíblia. Portanto, esses pastores estão sim flertando com o liberalismo teológico, estão flertando em amanhã negar a fé. Por exemplo, a Bíblia diz que a ansiedade tem a ver com falta de fé. Aí os pastores modernos hoje, até os mais bíblicos, dizem, não, a psicologia diz que tem ansiedade e transtorno. Não tem como isso. Eu explico isso na minha série lá. Eles estão negando, como o Dr. Daniel Berger diz, se a Bíblia diz que um comportamento é errado, você não precisa buscar em hormônio, desequilíbrio químico, uma resposta para esse comportamento. Se a Bíblia diz que ele é errado, acabou. É o caso da ansiedade. A Bíblia diz que a ansiedade é pecado. Acabou o debate. Mas não, até os pastores mais bíblicos dizem, não, tem duas ansiedades. Tem a ansiedade bíblica, pecaminosa, e tem um transtorno de ansiedade. Mas o próprio DSM reconhece não haver um marcador biológico, nenhuma anormalidade física. Então, qual critério você utiliza, pastor, para dizer, essa aqui é a ansiedade pecaminosa, essa aqui é a ansiedade transtorno? Qual é o critério? Não tem. Eles estão simplesmente submetendo à ciência. Portanto, é muito grave que pastores... Deixa eu abrir aqui. Pastores estejam defendendo que sentimentos, emoções e comportamentos, que são frutos de escolha, são doenças ou transtorno, como ansiedade, como depressão. Outra coisa é que a gente precisa responder o que é o homem. Para falar sobre essas coisas, nós precisamos responder o que é o homem. Ora, as pessoas ficam achando que a ciência é neutra, que ela não tem um ponto de partida filosófico. É claro que ela tem. Então, para falar se depressão é doença ou não,
sobre os problemas mentais, a gente precisa responder a pergunta, o que é o homem? E essa resposta é uma resposta religiosa, filosófica. Portanto, a ciência ela tem uma religião, sempre tem, não tem como ela não ter uma religião, que é um arcabouço de crenças que dão base para o desenvolvimento da ciência, que vem antes da ciência. Quer ver? Ó? O que é o homem? A psicologia, ateísta como é, ela responde com base em Darwin. O homem é só matéria. Logo, tudo é apenas material. Por isso eles ficam dizendo, olha, a tristeza é fruto da serotonina. Quer dizer, hoje só os falsos dizem isso, porque até os bons psiquiatras sabem que isso é falso. Mas, perdeu a esperança? A falta de hormônio. Tudo é uma questão material. Por quê? Ora, porque se eu sou apenas matéria, então até o pensamento, o sentimento, tudo isso é apenas uma coisa material. Tudo isso é apenas uma questão cerebral. É só isso. Por quê? Porque se você é matéria, não existe espírito, não existe Deus. Então tudo é apenas material. O pensamento é apenas uma coisa do cérebro. Pense, por exemplo, então, no fato de que lá em Apocalipse, nós lemos que as almas dos crentes, eles estão falando com Deus. Eles estão falando com Deus e eles dizem, Senhor, até quando o Senhor não vai julgar a gente? Ou lembra de Lázaro, da parábola de Lázaro, quando eles morrem, o Lázaro e o rico? Lembra que o rico ele tem consciência? O rico ele fala com Abraão, deixa e fala para Lázaro molhar aqui. Opa, como é que é? Ele não tem um cérebro ali, porque o cérebro dele, ele morreu. O corpo dele está aqui, incluindo o cérebro, está aqui na Terra. Tá vendo? Ele fala, ele tem consciência. A nossa consciência é essa coisa imaterial. Portanto, antes de fazer ciência, a gente precisa responder a pergunta, o que é o homem? E essa resposta só pode ser dada pela religião. Seja a religião de Darwin, a filosofia de Darwin, ou seja, o cristianismo, a filosofia cristã. Tá vendo? Não tem como você fugir, então. A ideia de que a ciência é neutra é ridícula. Ela não é neutra. Ela não é neutra. Qual a resposta bíblica, então, sobre quem é o homem? Está lá em Gênesis. Deus cria o homem, incluindo o cérebro dele, e não havia ainda ali um ser humano. É quando Deus sopra o seu espírito, aí o homem se torna alma vivente. Aí ele se torna alma vivente. Então, no nosso caso, nós não ignoramos o corpo. O corpo faz parte de quem a gente é. O nosso corpo é quem a gente é. É parte integral de quem nós somos. Tanto é que quando Jesus Cristo... É só por conta do pecado que a alma vai se separar do corpo. Porque esse não era o projeto de Deus, mas por conta do pecado, haverá morte, o corpo, nós vamos morrer, o corpo vai para o cemitério, vai voltar para o pó, e a alma vai para Deus. Mas depois ambos vão se encontrar e vamos ter corpo para o resto da vida. Em toda a eternidade vamos ter corpo. Como tem um homem lá no céu agora que tem corpo. Ele é homem e ele é Deus, ele é Jesus. Então, essa é a perspectiva cristã. Nós não ignoramos o corpo. Mas a filosofia teísta ignora a alma. Ignora o espírito. Ora, a gente também então tem que lembrar isso. É por isso então que tudo para eles é na base do remédio. Todo sentimento vai ser consertado na base do remédio, porque é uma perspectiva materialista. Como eu falei, a ciência se tornou fonte última de autoridade. Isso é um absurdo, porque nós cristãos sabemos que, como disse Nancy Pearce em seu livro A Alma da Ciência, foi a teologia moderna que deu à luz a ciência moderna. Porque 65% dos ganhadores de prêmio Nobel de Ciência são cristãos. Veja se é verdade isso, que nós temos problema com a ciência, que nós estamos em briga com a ciência. É mentira. Isso é mentira. A fé cristã foi a base para o desenvolvimento científico. A revolução científica que vemos hoje tem a ver com a fé cristã. E muitas das besteiras você vê assim, tinha um cara lá que era ateu, mas ele existiu em uma estrutura de pensamento cristão que concedeu elementos cristãos para que ele desenvolvesse a sua ciência, mesmo sendo ateu. E ele nem sabe disso. Portanto, nós não temos nenhum problema com a ciência, com a verdadeira ciência. Não apenas isso. A fé cristã deu base para a verdadeira ciência. Então é isso. A depressão não é doença, como eu vou tentar mostrar aqui ao longo da semana. Vou falar sobre isso. Falar sobre depressão, transtorno mental, é falar sobre o que de fato é a autoridade maior. É a Bíblia ou a psicologia? É a Bíblia, a palavra de Deus infalível, ou a psicologia oriunda de homens? Que muitos deles tinham pacto com o capeta mesmo, satanistas. Qual vai ser a nossa regra de fé? Então, é sobre isso que a gente vai falar essa semana, e lembrando dessa perspectiva.
sempre dessa perspectiva. A Bíblia é a verdade sobre tudo. Tudo. E ela nos dá os pressupostos pelos quais nós vamos julgar toda a realidade. Ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta sobre tudo. Sobre tudo. Vamos orar para que Deus nos dê graças mais a semana e nos ajude nisso, né? Entender que depressão não é doença, ela faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida e a gente precisa aprender a lidar com ela. E que Deus nos dê graça para isso. Como o texto diz aqui, Davi lidou com ela por meio da fé e também sendo forte. Sede fortes e corajosos, ele disse no verso 24. Ele dá uma ordem, sejam fortes. Esse é o grande remédio para lidarmos com a tristeza. Fé e força. E coisas distintas, mas inseparáveis, porque é por meio da fé que temos força. Então vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais uma semana que começa, te bendizemos, louvamos o teu santo nome, pedimos que a tua graça esteja conosco, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, nos livre do mal, nos ajude, Pai, e nos fortaleça em meio às tristezas e o sofrimento, porque somente o Senhor pode nos dar força para lutarmos contra nossas angústias. Somente o Senhor pode nos dar graça, Pai, para enfrentarmos todas as adversidades. Aqueles que estão me acompanhando aqui estão profundamente angustiados. Eu peço que o Senhor use esta semana para falar com o teu povo, dando força, dando luz, iluminando o caminho de cada um deles. E que a tua bênção e o teu cuidado estejam sobre cada um deles, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor que é o consolo das nossas almas. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.